Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês mais uma maratona e a maratona de hoje é sobre função exponencial e função logarítmica. Trouxe as duas juntas aqui para a gente trabalhar, porque elas são bem parecidas em estilo de comportamento, estilo de manipulação algébrica, então a gente vai trabalhar juntas aqui, tanto função logarítmica quanto função exponencial. Primeiramente vou trazer aqui para vocês, imagine que você tem uma função f de x igual a elevado a x. Observe que a sua incógnita, a sua variável agora está no expoente. E nesse caso aqui a gente define a função exponencial para um número a maior do que zero e no caso a diferente de quem? Diferente de 1. O fato de a ser maior que zero é o fato de condição de existência, então porque senão a gente não teria uma função válida para todos os números reais. E no caso o a tem que ser diferente de 1, porque se fosse igual a 1 nós teremos aqui uma função constante, tá bom? Então é por isso que a gente tem que tomar um a maior do que zero. Por exemplo, imagine que o a seja igual a menos 4, por exemplo. Aí você teria f de x igual a menos 4 elevado a x. Essa função, por exemplo, aqui, eu não consigo calcular ela se eu calculasse, por exemplo, no valor f de meio. Por quê? Ficaria menos 4 elevado a meio, e elevar a meio é a raiz quadrada de menos 4. E aí não faria sentido isso aqui para a gente dentro do conjunto dos números reais. Então, uma função que sai do conjunto dos números reais, definida no conjunto dos números reais, que tem a seguinte regra, ela pega o x e leva no a elevado a x, essa função só faz sentido se o a for um número maior do que zero e diferente de 1 para não ser uma função constante, e essa função ela é denominada de função exponencial. O que a gente vai precisar saber sobre o gráfico de uma função exponencial é o seguinte, pessoal. A gente tem dois comportamentos e quem depende, quem manda nisso aqui é o a. Se a gente tiver um número a maior do que 1, observe que 1 aqui é a nossa referência. Então, coisas acontecem à direita do 1 e coisas acontecem entre 0 e 1. Se o a for um número maior do que 1, nós teremos uma função exponencial com comportamento gráfico de uma função crescente, mais ou menos essa característica aqui. Já se a gente tiver um número a entre 0 e 1, então se o meu a estiver entre 0 e 1, teremos uma função exponencial com comportamento decrescente, mais ou menos do jeito que eu fiz aqui para vocês. Observe, nesse caso aqui, pessoal, a função exponencial f de x, definida dessa maneira, a elevado a x, ela é sempre uma função positiva, ela é sempre uma função maior que zero. Então, por isso que o gráfico está na parte positiva do eixo x e do eixo y aqui, no caso, Ela está na parte positiva do eixo y, porque ela é uma função totalmente positiva. Nesse caso, então, a gente diz que o eixo x ele é uma assíntota horizontal, no sentido de que o gráfico ele tende a se aproximar, infinitamente aqui do eixo x, mas não toca o eixo x. Nesse caso, é a nossa definição de assíntota aqui para a função exponencial. Se você pegar, por exemplo, a função f de x, só para a gente concluir, então, uma função com essa característica, a imagem dela é sempre do zero positivo, do zero positivo é redundante, do zero aqui até o mais infinito, seja crescente ou seja decrescente, tá bom? Então, a imagem, quando eu tenho uma função com essa maneira, é sempre da assíntota para o mais infinito. Se eu pego, por exemplo, uma função f de x, k mais a elevado a x, essa função ela vai sofrer um deslocamento na vertical. Se o meu k for positivo, ela sobe, se o k for negativo, ela desce. Isso vai alterar a imagem da minha função e, consequentemente, vai alterar a minha assíntota. Então, por exemplo, se o k fosse igual a 1, o que iria acontecer? A minha função, o gráfico dela ia ficar próximo do 1. Então, minha imagem seria do 1 para mais infinito. Então, é isso que a gente tem. Isso é importante. A Unesp cobrou no vestibular de 2019 uma questão que, se você soubesse a ideia da assíntota, você fazia ela rapidinho, e é isso que a gente tem, beleza? Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu trago para vocês informações sobre a função logarítmica. Vamos lá. Para a gente começar aqui, a gente tem o seguinte, É um exercício da SpaceX de 2019, ele fala: considere a função f de r em r definida por f de x igual a raiz de 3, tá certo? Elevado a 4 mais duas vezes o seno de 3x, Você olha isso aqui, você já quer sair correndo e fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? Que função é essa? Essa é uma função exponencial. No caso, o que a gente tem aqui? A base é o a, que é o raiz de 3, podemos dizer assim, e ele é um número maior do que 1.
O que isso significa? Essa função ela vai ser uma função crescente, porque raiz de 3, 1,73, é um número maior do que 1. Então, essa função ela é crescente, beleza. E aí nós temos a função g, que é a função g de x, onde a base aqui, né, o raiz de 3 sobre 3, elevado a 1 mais 3 vezes o cosseno de 2x. Mais uma que você sai correndo aqui só de ler, né? Como 1,7 dividido por 3, com certeza vai ser menor do que 1. Então, raiz de 3 sobre 3 necessariamente é menor do que 1. Então, o gráfico da função g vai ser o gráfico de uma função decrescente. O que a gente vai utilizar? Olha só, ele pede o produto do valor mínimo da função f e o valor máximo da função g. Como é que a gente faz isso? Imagine que você tem uma função crescente. Se ela é uma função crescente, pessoal, o que vai acontecer? Quanto maior for, né? Imagine que assim, o gráfico. Quanto maior for o valor de x, maior vai ser o quê? O meu resultado. Então, né, se você for pensar lá naquela que a gente acabou de ver, a elevado a alguma coisa. Quanto maior for o valor de x, já que ela é crescente, maior será o meu y, então maior será o meu resultado. Então, se eu quero, por exemplo, um valor mínimo para a minha função f, eu preciso garantir um valor mínimo para o meu x. E um valor mínimo para o meu x, eu teria que ter, então, esse expoente o mínimo possível. Bom, aí o que acontece? Para ter um expoente o mínimo possível e a gente tem uma função seno, lembrando que a função seno, o máximo que ele assume é 1 e o mínimo que ele assume é menos 1, a função seno. Então, o que isso significa? Para a função f assumir o valor mínimo, aqui em cima teria que ser o menor valor possível, então basta pegar o seno de x como sendo quem? Menos 1. Então, o que a gente teria então para a nossa função? F, né, de alguém, ou seja, eu quero saber o valor mínimo dela, então f de alguém, não sei quem é esse alguém, mas vai ser igual a quanto? A raiz de 3 elevado a 4 mais 2 vezes menos 1, tá bom? Então aí o que vai acontecer aqui, ó? 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, 4 menos 2 vai ficar 2, então fica a raiz de 3 ao quadrado, que é igual a quanto? Que é igual a 3. Esse é o menor valor que essa função vai assumir a partir dos momentos que eu coloco x igual a menos 1. Agora aqui, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos aqui uma função decrescente, que no caso aqui é a função g, então ela tem esse comportamento. O que significa? Se ela é a elevado a alguém, quanto maior for o valor de x, menor é o meu resultado. Então significa que para eu ter o valor máximo, o meu x tem que ser pequenininho. Então para o meu x ser mínimo, né? Então aqui dentro tem que ser o menor valor possível aqui no meu expoente. E para ser o menor valor possível, o cosseno também, o maior que ele assume é menos 1 e o maior que ele assume é 1, perdão, e o menor é menos 1. Então basta pegar o cosseno de 2x como sendo menos 1. Então a gente teria o quê? Raiz de 3 sobre 3 elevado a 1 mais 3 vezes quem? Menos 1. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3 elevado 1 menos 3 vai dar menos 2. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3 elevado a menos 2. Número negativo significa inverso. Então ficaria 3 sobre raiz de 3, só que ao quadrado. Então aí como que vai ficar aqui? Ó? 3 ao quadrado vai dar 9. Raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então o que vai acontecer? O que ele pede para a gente? O produto entre o mínimo e o máximo. O produto, ou seja, o resultado da multiplicação do 3 com 3. Então 3 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 9, e a gente finaliza onde a resposta correta é a alternativa D. Então aqui é um exercício que a gente precisava entender o comportamento do gráfico, porque se eu tenho uma função crescente, o seu maior valor vai ser atingido quando o x for máximo. Quando eu tenho uma função decrescente, o seu maior valor vai ser atingido quando o meu x for mínimo. Então é isso que a gente tem, tá bom? Então no caso aqui eu queria o mínimo de uma e o máximo da outra, e aí isso vai dar 9 como sendo resposta, beleza? Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse segundo exercício é da faculdade Albert Einstein, né, de medicina, da prova de 2019, uma questão bacana aqui também, né, um texto gigante aqui, mas vamos lá que a gente consegue resolver rapidinho aqui ou sem problemas algum. Determinar a massa dos animais é extremamente importante para a administração de medicamentos. Há circunstâncias em que é possível estimar a massa de alguns animais sem o uso de balanças. Por exemplo, é possível determinar a massa aproximada M de um potro em quilogramas em função do seu perímetro torácico, que ele chamou aqui de S, por meio da seguinte fórmula. A massa vai ser S menos 25 dividido por 0,7.
Para tratamentos anti-inflamatórios como o Meloxicam, a dosagem indicada para aquinos é de 0,6 mg desse princípio aditivo por quilo, então 0,6 mg por quilo de massa corporal. Esse medicamento é comercializado em frasco de 100 ml contendo 2 gramas do Melo aqui, tá? Vamos abreviar aqui, tá bom? Considere um potro de um perímetro torácico igual a 1,16 metros, que será tratado com esse anti-inflamatório. Determine a massa aproximada desse potro em quilogramas, segundo a fórmula, e a dosagem de Melo em miligramas a ser administrada ao animal. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos uma fórmula aqui, né, que é M é igual a S menos 25 dividido por quanto? Por 0,7. Onde S aqui, né, ele diz pra gente que é o perímetro torácico, que no caso aqui, toma cuidado, o perímetro aqui é em centímetros, ele me deu a informação em metro. Então, 1,16 metros é a mesma coisa que 116 centímetros. Então, vai ficar 116 menos 25 dividido por quanto? Dividido por 0,7. E aí, pra gente fazer essa continha, né, 116 dividido por 25, menos 25 menos 0,7, você vai chegar em M igual a 130 quilos, tá bom? Então, eu pulei aqui a conta, porque eu já tinha feito a conta antes, é claro, né? Mas só para você entender aqui o princípio. Então, o meu M, a massa desse animal é de 130 quilos. Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó. Esse medicamento é comercializado em frascos de 100 ml, contendo o quê? 2 gramas do Melo. Então, o que a gente precisa fazer, né? Considerando um potro com perímetro, pergunta, né? Que deverá ser tratado com esse anti-inflamatório, determine a massa aproximada, ok. E a dosagem que a gente vai precisar. Então, observe que ele falou que ele precisa de 0,6 miligramas por quilo do animal. Então, por exemplo, quantos miligramas eu vou precisar? Basta a gente fazer 0,6 vezes quanto? 130. Então, se eu fizer 0,6 vezes 130, isso aqui vai dar 78 miligramas. Então, esse animal precisa de 78 miligramas. E aí, o que você pode fazer? 100 ml equivale, né? 100 ml eu tenho 2 gramas. Então, quantos ml? Eu não sei. X eu preciso para ter o quê? 78 miligramas, tá bom? Aí 78 miligramas, que em quilogramas, em gramas no caso, vai dar 0,078, né? Tomar cuidado que tem que ter a mesma grandeza, a grandeza tem que ter estar na mesma ordem de medida, né? Então, no caso aqui, deu 78 miligramas, só que em gramas isso aqui é 0,078, basta dividir por 1000. Então, se você fizer essa continha aqui, você vai chegar que X é igual a 3,9 ml, tá bom? É isso que a gente tem. Bom, então essa é a resposta, no caso, né, determine a massa, check, e a dosagem desse animal, para esse animal, no caso, é de 3,9 miligramas. Então essa aqui é a resposta do item A. Aí ele falou o seguinte, em um outro potro, a quantidade Q de T em miligramas de Melo presente no organismo do animal T horas após a aplicação é descrita pelo gráfico e modelada pela seguinte função. Ok. Determine o valor da constante K e a quantidade de Melo em miligramas presente no organismo desse animal 24 horas após a nossa aplicação. Então, como é que a gente vai resolver aqui o nosso problema? Ó, vem comigo aqui. Primeira coisa, vamos escrever aqui a nossa função, né? Ele disse que a função é Q de T. Q de T é igual a 320 vezes raiz de 2 elevado a menos K vezes o T. Essa é a fórmula que a gente tem. E aí a gente vai buscar no gráfico alguma informação que nos forneça o valor de K. Aí a gente pode utilizar que o Q de 18 é igual a 5, porque o 18 vai no 5. Então, o Q de 18 é igual a quanto? É igual a 5. Então, o que vai ficar aqui pra gente? Ó, 320 vezes raiz de 2 elevado a menos K vezes 18 é igual a quanto? É igual a 5. Fechou? Raiz de 2 eu posso olhar como sendo 2 elevado a meio. Então, a gente tem 2 elevado a meio, que por sua vez está elevado a menos K vezes 18. E isso aqui é igual a 5 dividido por 320. 5 dividido por 320, pessoal, é a mesma coisa que 1 sobre 64, porque 320 dividido por 5 dá 64. E 64 é 2 a oitava, é 2 a sexta, perdão. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 6, porque a gente tem um inverso aqui. Na hora que eu fizer a multiplicação aqui, o 2 vai cancelar com 18, vai sobrar um 9. Então, a gente vai ter 2 elevado a menos 9K igual a 2 elevado a menos 6.
Então, significa que menos 9k é igual a menos 6. Então, significa que k é igual a 6 sobre 9. 6 sobre 9, que se eu dividir por 3, isso aqui vai dar quanto? 2/3. Então, o que vai acontecer? A minha função q de t, a sua regra é 320 vezes quanto? Vezes a raiz de 2 elevado a menos o k, ou seja, menos 2/3 do meu valor de t, tá bom? É isso que a gente tem. Aqui é interessante perceber, pessoal, o cara poderia, por exemplo, no lugar desse 320 aqui, por exemplo, ele poderia te dar um valor q. E aí o que acontece? Esse valor que multiplica sempre a minha função exponencial, ele é sempre o meu instante inicial, porque se você substituir o t por zero, por exemplo, isso tudo vai dar 1, aí vai sobrar só ele, e aí você conseguiria tirar a partir do gráfico que o 320 é esse número que está multiplicando a minha potência, tá bom? Isso aí não é uma... a gente pode tomar isso como regra porque é uma propriedade das nossas funções exponenciais. Depois, pessoal, ele quer saber qual é a quantidade de medicamentos 24 horas após. Então, ele quer o quê? Do 24. Então, a gente vai ter lá 320 vezes. Eu já vou pegar o raiz de 2 e vou escrever como sendo 2 elevado a meio. Então, a gente vai ter 2 elevado a meio vezes menos 2/3 vezes quanto? O 24, tá? Então, é isso que a gente tem. Provavelmente aqui vai dar uma continha. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? Ó, vem comigo. Ó. O 24 dividido por 3 vai dar um 8. Tá certo? Posso já simplificar isso aqui. Então, a gente vai ter 320 vezes 2 elevado a meio, que por sua vez aqui está elevado a quanto? 8 vezes 2, que vai dar 16, só que é negativo ali, vai ficar menos 16. Se eu fizer o meio elevado a menos 16, né, que a gente vai fazer a potência de potência e vai ficar menos 8. Então, isso aqui vai ficar 320 vezes 2 elevado a quanto? A menos 8. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente pode pensar, então, que isso daqui é a mesma coisa que 320 vezes 1 sobre 2 elevado a 8, tá bom? Então, é isso que a gente tem. A gente sabe que 2 à quinta é igual a 32, então a gente vai ter o seguinte, ó, 32 vezes 10 vezes 1 sobre, aqui, 2 à quinta vezes 2 à terceira, tá bem? Então, eu só fiz aqui uma continha para ficar mais fácil para a gente. Posso cancelar o 32 com 2 à quinta, então a gente vai ter aqui, por exemplo, 10 dividido por 2 à terceira, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado. E aí, por que eu estou fazendo isso? Posso cancelar o 10 com o 2, vai sobrar um 5 lá em cima, dividido por quem? Por 4 aqui embaixo. E 5 dividido por 4 é 1,25. E aí a gente finaliza essa quantidade, né, em miligramas depois de 24 horas no potro. Tá bom? Então é isso que a gente tem, essa é a resposta do nosso exercício, miligramas aqui. Vamos lá para o nosso próximo exercício. Outro exercício aqui da SpaceX de 2019, né, ele fala, a figura mostra o esboço de um gráfico f de x igual a x mais b, a elevado a x mais b, né, com a e b números reais, o a um número maior que 0, diferente de 1, e o b sendo um número diferente de 0. Então, o valor de f de 2 menos o f de menos 2 é igual a quanto? Pessoal, temos duas incógnitas aqui na nossa função, né? A gente tem que f de x é igual a e elevado a x mais quem? Mais o b. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso no gráfico e buscar duas informações. Eu tenho, olha só, tenho esse ponto aqui do gráfico e tenho esse outro ponto. F de 0 é igual a 3, então f de 0 é igual a 3. E nós temos que o f de menos 2, o f de menos 2 é igual a quanto? É igual a 6. Então essas são as informações que a gente tira já direto do gráfico. F de 0 ser 3, então a gente vai colocar o quê? A elevado a 0 mais b é igual a 3. A elevado a 0 é 1, tá certo? Então, a elevado a 0 é 1. Então, a gente vai ter 1 mais b igual a 3. Então, b só pode ser quanto? B só pode ser 2. Então, essa é a informação que a gente já tira. Daqui, pessoal, a gente vai ter o f, vai ficar a elevado a menos 2, mais o b, ou seja, mais 2 é igual a quanto? É igual a 6. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? O a elevado a menos 2 é igual a quanto? É igual a 4. E o 4, pessoal, eu posso olhar ele como sendo 2 ao quadrado. Porque aí o que eu vou fazer? A elevado a menos 1 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Observe que se às vezes você não conseguir igualar as bases, basta você igualar os expoentes. Isso tudo, pessoal, porque a função exponencial ela é uma função injetora. Então, elementos diferentes vão em resultados diferentes. E se eu tenho elementos iguais é porque eles vieram de resultados iguais. Então, aqui no caso, dizer
essa igualdade é a mesma coisa que dizer que a elevado a menos 1 é igual a quanto? É igual a 2, ou seja, 1 sobre a é igual a 2, então a é igual a quanto? É igual a meio. Então, como é que vai ficar a nossa função f de x? A função f de x ela vai ficar a elevado a x, ou seja, meio elevado a x mais o valor de b, então, ou seja, mais o 2. Ele pede para a gente calcular o f de 2 menos o f de menos 2. Então, vamos lá. F de 2, o que a gente vai ter? Meio ao quadrado mais 2. E depois o f de menos 2. Isso aqui é meio elevado a menos 2 mais o 2 também. Então, se eu for fazer o f de 2 menos o f de menos 2, então, no fim das contas, que conta que a gente está fazendo? Meio ao quadrado, que vai dar 1/4 mais 2, menos quem? Aqui vai ficar meio elevado a menos 2, o menos inverte o 2 eleva ao quadrado. Então, aqui ao invés de dar 1/4, vai dar 4. Então, aqui vai ficar menos o 4 mais o 2. Então, no fim das contas, o que a gente ficou aqui? 1/4 menos 4, o 2 cancela com o menos 2, e 1/4 menos 4, né? 4 vezes 4 vai dar 16, 1 menos 16 é menos 15 sobre 4, e aí a gente finaliza onde a alternativa correta é a alternativa B. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui da EPICAR, da AFA de 2015, ele fala: considere a função E real f de R em R definida por f de x igual a elevado a x menos b, em que a é um número entre 0 e 1 e o b é um número positivo. Vamos lá. O que a gente já tira disso, né? Nem vamos olhar aqui para as alternativas já nesse momento. Nós temos então uma função f de x igual a elevado a x menos b. Sendo a nas condições de estar entre 0 e 1, o que a gente vai ter? Que esse gráfico dessa função é uma função decrescente. Então, nós temos o seguinte comportamento. Então, nós já temos o comportamento de uma função decrescente, tá? Então, ele vai ter esse comportamento. E aí é interessante que a gente tem o seguinte: observe que ele falou que o b ele é o quê? Maior do que 1. Se o b é maior do que 1 e eu estou subtraindo b, então necessariamente o gráfico da minha função ele vai o quê? Ele vai descer. Então, se o b é um número maior do que 1, por exemplo, imagine que o b fosse 2, então ficaria a elevado a x menos 2, então vai descer 2 unidades. Se o b for 3, vai descer 3 unidades. Se o b for raiz de 3, vai descer raiz de 3 unidades. Então, aí, o que a gente vai ter aqui? Ó? Por exemplo, nós vamos ter um comportamento de uma função mais ou menos dessa maneira, onde a minha assíntota, né, que é aquela reta que eu disse para vocês, que o gráfico fica bem pertinho, é justamente quem? O b. No caso aqui, o menos b, porque o b é um número positivo, então ele vai passar no menos b. Então, por exemplo, se o b fosse 2 aqui, aqui embaixo seria, né, ele desceu 2 unidades, então ao invés de ser o 0, seria o menos 2 como a nossa assíntota. Se a gente pega, por exemplo, calcula o f de 0, a gente vai ter o seguinte, vai ficar a elevado a 0, que vai dar 1, então vai ficar 1 menos b. Então eu já sei que esse ponto aqui é igual a 1 menos b. Beleza? Aí, ok. Então a gente tem praticamente, esse é o gráfico da nossa função. Se eu pego igualo isso daqui a 0, né? Por exemplo, se eu igualasse isso aqui a 0, a gente conseguiria encontrar a raiz aqui dessa função. Na função f, se x é maior que 0, o f de x está entre b e 1 menos b. É verdade, porque se você pegar aqui para frente, olha só, se você pegar valores onde a minha função ela é maior que 0, o meu x, né, porque esse aqui é o eixo x, se você pegar x positivo, olha onde o gráfico está. Ele está nessa faixa entre 1 menos b e menos b. Então, realmente, se x for um número maior do que 0, isso implica o meu f de x ser maior que menos b e menor que quem? 1 menos b. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Ele quer que a gente marque a falsa. A imagem de f contém todos os elementos menores que número real menos b. Não, mentira. Isso aqui é mentira. Por quê? Se fosse menores, eu estaria para baixo. Observe que a imagem é justamente os elementos maiores que menos b. Então, no caso, o conjunto imagem dessa função f aqui são todos, né, os y pertencentes aos reais, né, tal que y é maior que menos b. Então, essa é a imagem dessa função, tá bom? E aí, no caso, né, se ela
ele pede para a gente colocar a alternativa correta como sendo a falsa, a gente já mataria o exercício aqui, sendo a alternativa B como a correta, beleza? Deixo para vocês aí justificar porque a C e a D são as incorretas, beleza? Aqui só para ver, né, a função f, a raiz de uma função f é um número negativo, verdade, olha aqui a raiz, aqui onde ela está. A função real h definida por f de módulo de x não possui raízes reais. Vamos ver, só que o que significa a f do módulo de x. Falar da f do módulo de x significa que eu não estaria utilizando a parte onde o x é negativo, né? Porque se olhar para o x negativo daria o mesmo resultado que olhar para o x positivo. Então o que isso significa? O gráfico dessa função, né, se a gente for pegar para valores de x maior que zero, ele teria esse comportamento. Para valores de x menor que zero, só que o módulo de um número negativo é o oposto dele. Então, ou seja, pegar o módulo de menos 2 dá a mesma coisa que o 2, o módulo de menos 3 dá a mesma coisa que o 3. Então, o comportamento do gráfico da função menor que zero é o mesmo do maior que zero, beleza? Então, é isso que a gente tem. Eu fiz um aulão para vocês aí, uma maratona de função modular, depois você dá uma olhadinha lá, tá bem legal, bastante coisa que a gente consegue saber sobre funções modulares. E aí o gráfico seria esse, e realmente ele não possui raízes reais, porque o gráfico não está cruzando o eixo x. Beleza? Bora lá então para o nosso próximo exercício. Aqui é um exercício da PUC do Rio de Janeiro, de 2015. São exercícios clássicos de função exponencial a partir de uma equação, né? Primeiro, no item A, ele quer que a gente calcule o f de zero. Então, o item A, de boa aqui para a gente, calcular o f de zero, no lugar do x a gente vai pôr o zero. Então, f de zero é igual a 4 elevado a zero, menos 6 vezes 2 elevado a zero, mais quem? Mais o 8. Então, aqui a gente vai ter 1 menos 6 vezes 1 mais 8. Ou seja, 1 menos 6 vai ficar menos 5, menos o 5 mais 8 é igual a 3. Morreu. Essa é a resposta do item A. O item B, ele pede encontre todos os valores reais de x para os quais f de x é igual a 168. Então, você vai pegar essa expressão, 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x e mais 8, igualar isso aqui a quanto? A 168. Então, eu preciso determinar essa equação que a gente chama de equação exponencial. Para a gente resolver a equação exponencial como essa, a gente vai utilizar a seguinte estratégia. Por exemplo, o 4 é 2 ao quadrado, então é como se eu tivesse 2 elevado a x ao quadrado, porque, só para a gente entender, né? Porque fica 2 elevado ao quadrado, elevado a x, eu posso trocar o x com o 2 de posição. Aí vai ficar o seguinte, menos 6 vezes 2 elevado a x, aí o 168 passa para cá, menos 168, então vai ficar menos 160, porque 8 menos 168 vai dar 160, isso aqui igual a quanto? Igual a zero. Estratégia desse exercício é você olhar ele como sendo uma equação do segundo grau, onde o 2 elevado a x é a minha variável. Então, tipo, se eu chamar m, né, de 2 elevado a x, a minha equação ficaria o seguinte, m ao quadrado menos 6 vezes m, e aí, no caso aqui, menos 160 igual a quanto? Igual a zero, a gente caiu nessa equação do segundo grau. E aí, para resolver essa equação do segundo grau, a gente pode utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Essa aqui a gente até consegue entender um soma e produto, né? Porque ó, tem um zero aqui, a soma é menos 6 e o produto é menos 160. Então, assim, a gente está com cara de a gente poder, por exemplo, utilizar aqui o 16 e o menos 10, né? Por quê? O que vai acontecer? Se você for pensar, né? A soma é igual a 6 e o produto é igual a menos 160. Observe que eu tenho um 10 aqui, então é interessante a gente perceber que o produto, já que eu tenho um 10, é divisível por 10, então eu posso, por exemplo, olhar como os candidatos sendo quem? O 16 e o 10. Então, por exemplo, x igual a 16, e x aqui, no caso m, né? Perdão, m igual a 16 e m igual a menos 10, porque 16 menos 10 bate o 6 e 16 vezes menos 10 bate o menos 160. Só que aqui é m, eu preciso saber o 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x é igual a 16. 2 elevado a que número dá 16? 4. Então, x aqui só pode ser 4. E aí a gente tem o quê? O 2 elevado a x igual a menos 10. Lembra lá no primeiro slide, né? No primeira fotinha que eu mostrei para vocês, eu disse que a função exponencial formada com essa característica ela é sempre um número positivo. Então, esse daqui não convém, não ocorre. Então, significa que a resposta do item B é igual a x e igual a 4, beleza? Agora, para a gente finalizar aqui, o item C, ele é praticamente o item
b, né? Só que no caso aqui ele quer uma inequação, ele quer que f de x seja menor do que zero. Então vamos lá, vou utilizar a mesma estratégia que eu fiz aqui anteriormente. Então a gente tem 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8, eu quero que isso seja o quê? Menor do que zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar isso aqui como sendo 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 6 vezes 2 elevado a x, aí eu tenho aqui mais 8, eu quero que isso seja o quê? Menor do que zero. Vou mudar minha variável para um m, então a gente vai ter o seguinte aqui, ó, pessoal, m ao quadrado menos 6 vezes m mais 8, eu quero que seja menor do que zero. Se a gente for pensar na raiz aqui, né, a soma é 6 e o produto é 8, 2 e 4. Então, no caso aqui, a gente tem que a raiz é igual a 2 e 4. Então, ou seja, o meu m, ele é, né, vamos pensar aqui, aqui estaria o 2, aqui estaria o 4. Então, significa que o meu m, como eu quero os valores, né, uma parábola com concavidade voltada para cima, eu quero os valores onde ela é menor do que zero, então significa que eu pego os valores entre 2 e 4. Beleza? Então, o meu m está entre 2 e 4. Só que m é 2 elevado a x, então a gente tem o seguinte, 2 elevado a x é maior que 2 e é menor do que quem? Que 4. O que você faz aqui? Lembra lá que eu falei que a função exponencial 2, aqui ela é crescente, mas no caso ainda ela é injetora? Então eu posso, por exemplo, olhar isso aqui como sendo 2 elevado a 1 menor que 2 elevado a x, que é menor que 2 ao quadrado. Como a função ela é crescente, ela permanece o sinal da desigualdade. Tem aí o meu primeiro vídeo sobre conceitos básicos sobre funções, vou deixar o card aqui para vocês lembrarem disso daqui. Então, já que ela é uma função crescente, pessoal, o que vai acontecer? O sinal de desigualdade não muda. Então, o meu x é maior que 1 e menor do que 2. Então, encontre todos os valores reais. Encontrei, x tem que estar entre 1 e 2. Fechou o rolê aqui? Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui é da FUVEST de 2011, né? Ele fala o seguinte, seja f de x igual a mais 2 elevado a bx mais c, em que a, b e c são números reais. A imagem de f é a semirreta de menos 1 até mais infinito, e o gráfico de f intercepta o eixo os coordenados no ponto 1 e 0 e menos 3 quartos, né? Então, quanto que vale o produto dessa função? Então, o que a gente tem que imaginar? Lembra que eu disse para vocês, né? Observe que aqui a base é o 2, então ela é uma função crescente, tá bom? Então, isso aqui a gente vai ter, necessariamente a gente vai ter aqui uma função crescente. E aí, no caso, por exemplo, o que a gente teria aqui, né? Vamos imaginar. Ele disse que a função ela tem a imagem do menos 1 até o mais infinito, então isso já traz para a gente a assíntota. Quando x é 1, o resultado dá zero, e quando x é zero vai dar menos 3 quartos, então nós temos uma função com mais ou menos esse comportamento que eu faço aqui para vocês. Então, é isso que a gente tem. Essa é a função cuja regra está aqui definida. Esse ponto aqui é o ponto 1 e 0, e esse ponto aqui é o ponto 0 e menos 3 quartos. Observe que eu tenho que a imagem vai do menos 1 até o mais infinito, conforme ele me disse, e isso já é importante porque eu já tiro de brinde que o A é igual a menos 1. A questão da Unesp que eu falei que caiu na segunda fase de 2019 era exatamente assim, eu te dava o gráfico, observe, lembra que eu falei para vocês? Esse número que está somando ou ele sobe ou ele desce. Ele altera a imagem da minha função, justamente por causa da assíntota. Então, se a imagem vai de menos 1 até mais infinito, então significa que o gráfico, ao invés de ter a assíntota como zero, tem a assíntota como sendo menos 1. Então, por isso que o A é igual a menos 1, porque o gráfico desceu uma unidade. E aí, praticamente, a gente acabou o exercício, porque a gente vai ter f de x igual a menos 1 mais 2 elevado a bx mais quem? Mais o c. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A gente vai ter o f de x da seguinte maneira. Agora a gente vai falar, o f de 1 é 0. Então, se eu substituir o x por 1, igual a 0. Então, 0 é igual a menos 1 mais 2 elevado. Estou substituindo o x por 1, então vai ficar b mais c. b mais c. Então, a gente vai ter aqui que 2 elevado a b mais c é igual, o menos 1 vai para lá, igual a 1. Eu posso olhar o 1 como sendo 2 elevado a 0. Então, significa que b mais c é igual a 0. Ou seja, pessoal, b é igual a quanto? A menos o c. Guarda aí essa primeira
informação. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o f do zero igualar a menos 3/4. Então, se eu substituir o x por zero, então a gente vai ter menos 1 mais 2 elevado. Substituir o x por zero, vai ficar só o c. 2 elevado a c, e isso aqui é igual a quanto? A menos 3/4. Ou seja, 2 elevado a c é igual a menos 3/4 mais 1. Menos 3/4 somado com 1 é 3/4, então é 4/4, então 1 vai dar 1/4 aqui. Então isso aqui a gente vai ter igual a quanto? A 1/4. E 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Ou seja, a gente vai ter 2 elevado a c igual a 2 elevado a menos 2. Bases iguais, então os expoentes só podem ser iguais. C igual a menos 2. Se C é menos 2 e B é o oposto, então B é igual a quanto? É igual a 2. E a gente já sabia que o A era igual a menos 1. Então, como ele pede para a gente o produto deles, menos 2 vezes 2 vai dar menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Então, o produto aqui é igual a 4, né? Perdão, menos 2 vezes 2 é igual a 4, e 4 vezes menos 1 menos 2 vezes 2 é igual a menos 4, e menos 4 vezes menos 1 vai ficar mais 4. Bom, então a gente vai ter menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Essa, então, é a nossa resposta, sendo a alternativa correta a alternativa A. Ok? Bora lá, então, para o nosso próximo exercício. O próximo, pessoal, a gente já vai começar a entrar no gráfico de uma função logarítmica, tá certo? E aí, para trabalhar com log, é o mesmo esquema, o mesmo estilão que a gente vai ter. O que vai acontecer? Ó, vamos trazer aqui rapidamente um resuminho para vocês do que a gente pode saber sobre função logarítmica. Lembrando que o log de x, né, a função log de x na base A, essa é a função que a gente vai estar analisando nesse momento. Mesma coisa, o meu A tem que ser um número maior do que 0 e A diferente de 1, dadas as mesmas condições de existência. Por quê? A definição, né, de log de x na base A é igual a B, se x é igual a A elevado a B. Então, observe que o que acontece aqui. Se você for perceber, trabalhar com logaritmo é a mesma coisa que trabalhar com a potência. E o A, que é base do logaritmo, é a base da minha potência. E lembra que a base tinha que ser maior que 0 e diferente de 1? Então, dadas as mesmas condições de existência. Essa é a nossa definição de log de um número, aqui é a nossa função logarítmica. O que a gente vai ter de diferente, né? O gráfico, se ainda o A for um número maior do que 1, vai ser crescente, só que o gráfico vai ter esse comportamento. Já se nós tivermos aqui o A entre 0 e 1, nós temos o gráfico de uma função decrescente que terá esse comportamento. Antes passava no 1 lá no eixo Y, agora vai passar no 1 aqui no eixo x, quando a gente tiver o gráfico de uma função com essa característica, tá bom? Log de x na base A. Mesma coisa, se eu somar alguém, eu desloco para cima ou para baixo, né? Se eu somo positivo, né? Soma fora aqui, eu estou deslocando para cima, somo para baixo, desloco aqui. Se eu somo aqui dentro do x, eu desloco na horizontal. A gente já fez uma aula sobre essa lá de funções. Aconselho vocês a darem uma olhadinha naquela super aula que eu fiz de função, beleza? Então é isso que a gente tem. Ok, praticamente é isso. Nós temos aqui uma função crescente, nós temos aqui uma função decrescente, então toda vez que a base for maior que 1, a log é crescente. Isso é bom porque todas as desigualdades mantêm o sinal. Toda vez que o log for de uma função aqui decrescente, as desigualdades se invertem. Então aqui foi um resuminho básico e rápido do que você precisa saber sobre o comportamento gráfico de uma função logarítmica. Diante disso, pessoal, nós temos aqui um exercício da Universidade Estadual de Goiás, né, de 2018. Aí ele fala assim, ó, o gráfico a seguir é representado por essa seguinte função, f de x igual ao log de 1 sobre ax mais b, só que isso aqui na base 2 nós temos aí a partir dessa função, beleza? E aí ele pede para a gente calcular o valor de f a menos 1 de menos 1. Olha só que loucura. Então, primeira coisa, ele quer que a gente calcule a inversa. E aí, depois que a gente calcular a inversa, ele quer que a gente substitua ela no menos 1. O interessante de calcular a inversa de uma função logarítmica é a gente entender que, por exemplo, se a gente tem f de x igual a 2 elevado a x, a sua inversa, f a menos 1 de x, pessoal, vai ser o logaritmo de x na base 2.
Por causa justamente, né, da definição, se você for ver, a gente troca exponencial por logarítmica, então a inversa da função exponencial é a logarítmica na mesma base. Então, f de x igual a 2 elevado a x e log de x na base 2, uma é inversa da outra. Mas vamos lá, primeira coisa, vamos encontrar os valores de a e b. Para a gente encontrar os valores de a e b, eu posso, por exemplo, utilizar esse ponto aqui, ó, que o zero vai no zero, ou seja, o f de 0 é igual a zero. Então, a gente vai ter aqui o seguinte, o log na base 2, estou substituindo x por zero, então vai ficar 1 sobre b, 1 sobre b, e isso daqui é igual a quanto? É igual a zero, porque o zero foi no zero. Utilizando a definição de log, então 2 elevado a zero, 2 elevado a zero é igual a 1 sobre b, 2 elevado a zero é 1, então 1 é igual a 1 sobre b, então isso só pode ter que b é igual a 1. Primeira incógnita aqui é encontrada. A próxima, pessoal, eu posso utilizar que o f do menos meio deu 1, então o f do menos meio, isso aqui é igual a quanto? É igual a 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? No lugar do x, eu vou colocar menos meio. Então, a gente vai ter o log de quem? De 1 dividido por a vezes o menos meio. Então, vai ficar menos a sobre 2 aqui, tá certo? E aí, mais o b, ou seja, mais 1 na base 2. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 1. Ficou feio, mas log, depois de montado, não tem segredo, ó, porque 2 elevado a 1, 2 elevado a 1, tem que ser igual a essa coisa feia aqui, ó, 1 sobre menos a sobre 2 mais 1, tá bom? Então, é isso que a gente tem. 2 elevado a 1 é igual a 2, então, o que a gente vai ter aqui? Ó? 2, aí, no caso aqui, é igual a 1, dividido por quem? Vou tirar o MMC aqui, pessoal, ficaria menos a mais, se eu tirar o MMC, esse 2 multiplica, então, mais 2 dividido por 2. Se eu chuchar aqui, né, se eu multiplicar em cruz, o que vai acontecer? Aqui não tem nada, é 1, então vai ficar 1 igual a quanto? Na hora que eu fizer essa multiplicação, a gente vai ter duas vezes, aí aqui vai ficar para a gente menos a mais 2 dividido por 2. Posso cancelar esses dois carítias aqui, então o que vai acontecer aqui para a gente? A gente vai ter aqui, pessoal, o seguinte, né? Menos a mais 2 igual a 1, então menos a é igual a menos 1, então a só pode ser 1 também. Então, como é que fica a ópera nossa aqui, né? Quem é o nosso f de x? O nosso f de x, ela vai ser igual ao log de 1 dividido por o a é 1 e o b é 1, então fica x mais 1 na base 2. E aí, como eu disse para vocês, eu posso olhar então a f a menos 1 de x. Aí como é que a gente faz? Será que a gente precisa encontrar a f a menos 1 de x? Se a gente for encontrar ela, então como a gente está estudando aqui, né? Vamos imaginar que eu preciso encontrar a f a menos 1 dessa função. Então, por exemplo, eu tenho a função f de x igual ao log de 1 sobre x mais 1 na base 2 e eu quero calcular a sua inversa. A gente pode proceder aqui da seguinte maneira. Imagine que eu tenho log de 2, né, de 1 sobre x mais 1, e eu igualo isso daqui a um valor de y, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Então, a gente pode, por exemplo, aqui, pessoal, fazer da seguinte maneira. Se eu aplicar a exponencial dos dois lados, ou até mesmo a definição, a gente vai ter que 1 sobre x mais 1 é igual a 2 elevado a quem? Elevado a y. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vai ficar 1 igual a 2 elevado a y vezes quem? Vezes x mais 1. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, fizer a distributiva do 2 elevado a y, então a gente vai ter 1 igual a x vezes 2 elevado a y, aí aqui mais quem? 2 elevado a y, beleza? Então, a gente vai ter aqui ó, o seguinte, ó, volta aqui, então a gente vai ter 1 menos 2 elevado a y igual a x vezes 2 elevado a y. Como eu quero isolar o x, então a gente vai ter que x é igual a 1 menos 2 elevado a y dividido por quem? Por 2 elevado a y. Se eu separar isso aqui, a gente vai ter x igual a 1 sobre 2 elevado a y. Esse dividido por esse vai ficar o quê? Menos 1. Então, significa, pessoal, que a nossa função a f a menos 1 de x, nesse caso, né, ela está um pouquinho diferente da que a gente acabou de que eu comentei com vocês, porque aqui no caso, né, é 2 elevado a x, então a inversa é log de x na base 2. Aqui no caso a gente teve que fazer toda essa manipulação, então aqui a gente vai ter a função assim, 1 sobre 2 elevado a x menos 1. É isso que a gente tem. E aí no caso, pessoal, o que eu quero saber, né? Eu quero saber a f a menos 1 de menos 1. E isso daqui vai ficar o quê?
1 sobre 2 elevado a menos 1, menos 1. Então, o que vai acontecer aqui? 1 sobre 2 elevado a menos 1, isso daqui ficaria meio, então isso aqui vai dar 2 menos 1, que é igual a quanto? Que é igual a 1. Então, essa é a nossa resposta, onde a alternativa correta é a alternativa E. Esse exercício do Instituto Federal de Alagoas, né, ele é praticamente um exercício de arme e efetue, né? Ele fala, o potencial hidrogênio, pH, né, das soluções é dado pela seguinte função. pH é igual ao log de H+, onde o H+, é a concentração de cátion H+, ou H3O+, aqui na solução. Não lembro nada mais de química aqui, né? Se em uma solução a concentração de H+, é de 2 vezes 10 elevado a menos 8, qual é o pH dessa função? Então, para saber o pH, basta eu pegar aqui no lugar do H+, e substituir por 2 vezes 10 elevado a menos 18, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui menos, né, o meu pH, ele vai ser menos o log desse número aqui, de 2 vezes 10 elevado a menos 8, tá bom? Então, é isso que a gente tem. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui eu vou utilizar propriedade do logaritmo. O log da multiplicação é a soma dos logs. Então, a gente vai ter menos aqui o log de 2, aí aqui mais o log de 10 elevado a quanto? A menos 8. Agora, vou fazer o seguinte. O log de 2, ele deu que é 0,3. Então, isso aqui vai ficar menos 0,3 aqui dentro. E aqui, pessoal, eu vou utilizar outra propriedade do log, que esse carinha vai lá na frente. Então, a gente vai ter menos 8 vezes quem? O log de 10. E o log de 10 na base 10, né? 10 elevado a que número que dá 10? Isso aqui é 1. Então, a gente vai ter o que aqui? Menos 0,3. Aí, aqui, menos o 8. E aí, fechou. Aí, 0,3 menos 8, pessoal, isso aqui vai dar menos 7,7. Então, isso aqui vai ficar menos 7,7, ou seja, 7,7 positivo. Essa é a resposta, sendo que a alternativa correta é a alternativa D. É isso que a gente tem. Beleza? Bora lá, então, para o nosso próximo exercício. Temos aqui uma questão da FUVEST de 2016, segunda fase. Considere as funções f e g definidas por... Ok. Calcule o f de 3, o f de 2, f de 3, 3 sobre 2, né? F de 2, f de 3, g de menos 4, g de 0 e g de 2. Então, aqui é conteira, né? Não tem muito o que a gente fazer aqui. Então, vamos lá. No item A aqui, vamos resolver. Calcular o f de 3 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter 2f de 3 sobre 2, ou seja, o f de 1,5. Então, isso aqui é 2 vezes quem? O log. Aqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, né? Na base 2, é 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Então, a gente vai ter 1,5 menos 1, que vai dar 0,5, que é meio. Então, isso daqui vai ficar o log de meio aqui dentro. 2 elevado a que número dá meio, né? 2 elevado a menos 1. Então, isso aqui é 2 vezes menos 1, que vai dar quanto? Menos 2. Essa daqui é a resposta, tá bom? Ó, aqui eu fiz rapidinho, né? 2, porque eu quero log de meio na base 2. Então, eu estou perguntando, né? 2 elevado a que número é igual a meio? Meio é 2 elevado a menos 1. Então, esse número só pode ser o menos 1, tá bem? Ok, agora vamos lá para calcular o f de 2. Calcular o f de 2, então vai ficar 2 vezes o log de 2 menos 1, que vai ficar 1 na base 2. 2 elevado a que número dá 1, né? 2 elevado a 0, tá bom? 2 elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 0, que é igual a 0. Beleza, então é isso que a gente tem. Depois, pessoal, a gente precisa, para finalizar aqui, calcular o f de 3. Calcular o f de 3, o que vai ficar? 2 vezes o log na base 2. Aqui vai ficar 3 menos 1, né? 3 menos 1, que vai dar 2. Então, log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é igual a 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 1, que é igual a 2. Beleza, então eu calculei aqui os 3 pontos que ele pediu para a gente. Agora, a gente vai calcular os g's, né? Os g's são essas funções aqui. Então, a g de menos 4, quanto que vai dar a g de menos 4? A gente vai ter o log na base 2 também. De quem? De 1. Aqui a gente vai ter o seguinte, pessoal, menos 4 dividido por 4, menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Com o menos ali de fora vai dar mais 1. E aí vai ficar 1 mais 1, ou seja, log de 2 na base 2, que é igual a 1. É isso que a gente tem. Depois, a gente precisa aqui, tudo bem? Ó, menos 4 dividido por 4 daria menos 1, com menos fica mais. Depois, eu quero calcular o g de 0. O g de 0 vai ser o log na base 2 de 1, 0 dividido por 4 vai dar 0, então vai ficar 1 menos 0, que é igual a 1.
e o log de 1 é igual a 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Depois a gente precisa de calcular o g de 2. Para calcular o g de 2, a gente tem o log de quem? De 1 menos, né? Log na base 2. 1 menos. Aqui no caso, como eu quero o g de 2, 2 dividido por 4 vai dar meio, então menos meio. 1 menos meio é igual a meio, então isso aqui vai ficar log de meio na base 2. Já fizemos essa conta aqui em cima e dá menos 1. Então isso aqui é igual a menos 1. Pronto, calculei todos os pontos que ele pedia. Aí ele fala, encontre x entre 1 e 4, de modo que f de x é igual a g de x. Vamos lá. No item B, ele quer que a gente encontre os valores de x, tais que f de x é igual a g de x. Então, 2 vezes o log de x menos 1 na base 2 tem que ser igual ao log de 1 menos x sobre 4 também na base 2. Ok, o que eu vou fazer aqui? Vou utilizar a propriedade de log, esse caratom vai lá em cima, né? Então a gente vai ter log de x menos 1 ao quadrado na base 2 igual ao log de 1 menos x sobre 4 também na base 2. Os dois logs são iguais, então os logaritmandos são iguais. Então a gente vai ter que x menos 1 ao quadrado, ele tem que ser igual a 1 menos x sobre 4. E aí, no caso, né, dada todas as condições de existência que a gente vai calcular daqui a pouquinho, tá bem? Porque ó, observe que as condições de existência, x tem que ser maior que 1 e o x tem que ser menor que 4. Então, tem que satisfazer as duas condições. Se eu desenvolver aqui, pessoal, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x mais 1 igual. Aqui, no caso, a gente vai ter 1, que é quadrado do primeiro. Aí, aqui vai ficar menos 2 vezes 1 vai dar 2, 2 aqui vai ficar menos x sobre 2, não sei por que eu estou fazendo isso aqui, então vai ficar menos, não tem, isso aqui é igual a menos x sobre 4. Se eu multiplicar todo mundo por 4, então a gente vai ter 4x ao quadrado menos 8x mais 4 igual a 4 menos x. Tirei o MMC aqui, tá bem? Traz para cá, então a gente vai ter 4x ao quadrado, e aí a gente vai ter aqui 8x menos, mais x, vai ficar menos 7x, igual a quanto? 4 menos 4 vai ficar igual a 0. Se colocar o x em evidência, a gente vai ter aqui ó, 4x menos 7 igual a 0. Então, aqui só pode ser x igual a 0 ou, né, 4x igual a 7, então x é igual a quanto? A 7 quartos. E aí a gente finaliza, né, porque a metade de 7 é 3,5, a metade de 3,5 vai estar nas condições que eu quero. O que eu não posso aqui é o x igual a 0. Esse não convém porque o meu x tem que ser maior do que 1. Olha só a condição de existência da minha função f. Tinha que ser maior do que 1. Então, necessariamente, aqui o meu x, o único valor que a gente tem aqui, é igual a 7 quartos. Beleza. Levando em conta os resultados do item A e do item B, esboce o gráfico da f e de g no mesmo sistema de cartesiano. Vamos pegar aqui. A f, pessoal, a gente teve que o 2 foi no 0, então o 2 foi no 0, o 2 foi no 0. Vou pegar aqui a f de azul, tá? Nós temos que o 3 foi no 2, o 3 foi no 2. E nós temos aqui que o 3 sobre 2, que é 1,5, foi no menos 2. 1,5 foi no menos 2. Então, nós temos aqui esse tipo de função. Então, o que vai acontecer? O gráfico da minha função f, ele vai ter mais ou menos aqui esse comportamento. Então, mais ou menos assim. Esse é o comportamento da função f. A função g, o que a gente tem? Vou fazer ela aqui de vermelho. O menos 4 foi no 1, então o menos 4 foi no 1. Nós vimos que o 0 foi no 0, o 0 foi no 0. E nós vimos aqui que o 2 foi no menos 1. Então, o 2 foi no menos 1. Beleza. E aí, pessoal, nós temos um ponto de encontro, né? Se você for ver aqui o ponto de encontro onde as duas funções são iguais, que é o que a gente acabou de ver, é o 7 quartos, né? Se a gente for fazer 7 dividido por 4, né, isso aqui dá 1,75. Então, bem aqui, né, a gente tem, então, mais ou menos o gráfico, né, com esse comportamento aqui, assim, ó, dessa função g aqui. Ficou um pouquinho feinho, mas vamos lá. E aí, no caso, esse ponto aqui, que faz elas se encontrarem, é o
7/4. Então, a gente finaliza aqui o nosso desenho, tá? Então, aqui no caso, né, ela daria uma quedinha aqui, né, porque se trata de uma função logaritmo, então ela vai começar a cair. E aí a gente finaliza o nosso exercício, beleza? Bora lá pro próximo. Bom, ITA 2016 considera as seguintes afirmações, beleza? Item A, vamos lá. f de x igual a log de x menos 1 na base de x menos 1 sobre x na base 10, ela é estritamente crescente no intervalo de 1 até mais infinito. Vamos verificar isso daqui. Primeira coisa, vamos pensar, né? X menos 1 sobre x, se a gente quebrar isso aqui é x sobre x, menos 1 sobre x, ou seja, 1 menos 1 sobre x. Então, essas informações que a gente tem que trabalhar para depois pegar o log, tá bom? No caso, como a base é 10, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter uma expressão boa, né, para se trabalhar. Como é que a gente vai ver aqui, ó? Para a gente mostrar que uma função ela é crescente, a gente teria que pensar assim, ó, se x1 é maior que x2, então o f de x1 vai ser maior que o f de x2. Então, eu aumento os valores de x, os valores de y também aumentam. É isso que significa a função ser crescente, tá bom? Se x é maior que x1, x1 é maior que x2, então f de x1 é maior que f de x2. Se fosse decrescente, esse sinal da desigualdade ele vai se inverter, tá bom? Então, vamos pensar assim, vamos lá, vamos trabalhar aqui, ó, x1 maior que x2, beleza? Então, esse é o nosso ponto de partida. Isso daqui, se eu, por exemplo, olhar para o inverso, né, digamos aqui no caso, como os números são maiores do que 1, então aqui são dois números positivos. Então, se a gente for pensar, né, por exemplo, o 3 é maior que o 2. O 1 sobre 3 passa a ser menor que 1 sobre 2, meio é maior que 1/3. Então, a gente teria aqui, por exemplo, o seguinte, 1 sobre x1, ele vai ser menor que 1 sobre x2, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos dos dois lados. A ideia é fazer aparecer o que eu quero, tá? Então, se eu for multiplicar por menos, a gente vai ter menos 1 sobre x1, vai ser maior que menos 1 sobre quem? O x2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar esse 1. Então, a gente vai ter 1 menos 1 sobre x1. Isso aqui maior que quem? Que 1 menos 1 sobre quem? Sobre o x2. Olha só que interessante, né? Aí, se a gente for ver isso daqui, pessoal, vai ficar o seguinte. x1 menos 1 sobre x1 maior que x2 menos 1 sobre x2. Pô, mas isso daqui nada mais é que o f de x1 e isso daqui nada mais é que o f de x2. Então, o que aconteceu? Eu tinha x1 maior que x2 e cheguei que o f de x1 é maior que f de x2. Então, realmente, essa função ela é estritamente crescente aqui no caso, tá bom? Então, essa primeira afirmação aqui, ela é verdadeira. Então, a gente pode, por exemplo, eliminar a alternativa C, eliminar a alternativa E, e aí a gente tem aí mais uma informação. Ok, vamos lá. A alternativa 2, né? O item 2 aqui, pessoal, ele fala o seguinte, a equação possui uma única solução. Vamos ver. 2 elevado a x mais 2 igual a 3 elevado a x menos 1. Eu vou fazer o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, igual a 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Vou deixar o x de cada lado aqui, então a gente vai ter aqui assim, ó, 2 elevado a x, 2 é 4, aqui vai ficar 4 vezes 2 elevado a x igual a 3 elevado a x dividido por quem? Dividido por 3. Esse cara aqui pode multiplicar, então vai ficar 3 vezes 4, que vai dar 12, igual a 3 elevado a x dividido por 2 elevado a x. Isso daqui, pessoal, a gente vai ter 12 igual 3 elevado a x dividido por 2 elevado a x, isso aqui é 3 sobre 2 elevado a x. Observe que isso aqui está dentro das condições que a gente tem do gráfico de uma função exponencial. A base é um número maior que 1, então se você for pensar no gráfico, o gráfico vai ser mais ou menos esse comportamento. Com certeza você vai encontrar um valor de x cujo resultado é igual a 12, ainda mais como essa minha função ela é estritamente crescente, né? No caso ainda ela é injetora, você só vai encontrar um único x, não vai encontrar 2x com o mesmo resultado, então ela é realmente o único valor real. Se você quisesse saber quem é esse cara, aplica log dos dois lados que você consegue determinar, mas não vem ao caso. Então a afirmação 2, ela também é verdadeira, então a gente pode já cancelar o item C, e aí o item A, e a gente fica entre a B e a D. Vamos lá resolver o terceiro item, né? A gente tem aqui, ó, x mais 1 elevado a x igual a x. Como aqui é a base, né? Então, a gente já sabe que isso aqui é uma potência, então ela é maior do que zero. Então, vamos pensar, e diferente de 1.
No caso, pessoal, o que, que acontece aqui? Se o x fosse 1, né, a gente teria 2 elevado a 1, né, se o x fosse 1, 2 elevado a 1 igual a 1, então observe que o x não pode ser 1, não seria uma verdade. Digamos que o x seja maior do que 1. Se x é maior que 1, você concorda que x mais 1, certo? Ele vai ser maior do que maior que o próprio x. Então, né, se x é maior que 1, é claro que x mais 1 é maior que o próprio x, beleza? Então, o que, que vai acontecer, né? Porque x mais 1 é maior que ele próprio. Se eu jogar, né, o expoente dos dois lados, então a gente vai ter x mais 1 elevado a x maior que x elevado a x. E x elevado a x, com certeza, é maior que x. Então, o que, que a gente tem? Que x mais 1 elevado a x, ele é maior que x. Então, significa que você não vai conseguir a igualdade. Então, toda vez que você tiver x maior que 1, você tem uma desigualdade. Então, se você não tem igualdade, você não consegue resolver a equação. Agora, digamos que eu pegue o meu x entre 0 e 1, que no caso é o cara que vai limitar aqui, x entre 0 e 1. Se eu pegar x entre 0 e 1, o que vai acontecer? Bom, então aqui a gente tem, por exemplo, x maior que x menor que 1. Então você concorda comigo que x mais 1 ele é maior do que 1, tá certo? Então se eu estou nessas condições, então x mais 1 ele é maior do que 1. A ideia é a gente sempre trabalhar com isso que a gente está fazendo, tá? Então a gente tem x mais 1 maior do que 1, então x mais 1 elevado a x, ele vai ser maior que 1 elevado a x, mas 1 elevado a x vai ser igual a 1, né? Então, isso daqui é igual a 1, que por sua vez, 1 é maior que x. Ou seja, x mais 1 elevado a x, ele é maior do que quem? Que o próprio x. Então, se ele é maior que o x, eu não consigo, mais uma vez, a igualdade. Então, significa que independente do valor de x, né, referente aqui dentro, né, porque lembra que ele poderia ser igual a 1, mas 1 a gente já viu que não dá. Se for maior que 1, dá ruim. Se for menor que 1 e maior que 0, também vai dar ruim, porque eu não consigo a igualdade. Consequentemente, então, essa função ela não admite nenhuma raiz positiva, então essa afirmação 3 é falsa, consequentemente a alternativa correta é só a alternativa B. Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui é um exercício do Enem de 2015, né? Um exercício difícil, cara, para o Enem, né? Para a época. Ele fala: um engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva log de x, ok, conforme a figura. O vidro, a forma do vidro foi concebida, né, palavra bonita, de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base em metros. Pergunta, a expressão que fornece o que a gente vai ter aqui, ó. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui, pessoal? Aqui, no caso, né, se você observar essa altura aqui, ela vale quanto? H sobre 2, porque tudo isso aqui é H, ele disse que é justamente sempre a metade, então aqui vai valer o quê? H sobre 2. Bom, aí esse cara aqui, eu não sei quem que é, vou chamar ele aqui, por exemplo, de um K. A única coisa que a gente já sabe, né, se a gente for pensar na nossa função, essa medida aqui, ela vai ser H sobre 2, justamente porque aqui é a metade, então a gente já sabe que o log de K, ele vai ser igual a quanto? No caso, como está para baixo aqui, menos H dividido por 2. Então, se você for multiplicar em cruz aqui, você já tira aqui H, né, vai ficar igual a menos 2 vezes o log de K. Essa é a informação que a gente tem aqui de primeiro momento. Agora, outra coisa que a gente já sabe, se você for perceber, esse ponto aqui, ele nada mais é que o K mais N. Então, a gente tem que o log, por exemplo, de K mais N, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a H sobre 2. Então, log de K mais N, ele é H sobre 2, tá bom? Então, log de K mais N é igual a H sobre 2. Então, se você, por exemplo, isolar aqui, você vai ter que o H, ele vai ser 2 vezes o log de quem? De K mais N. Como eu consegui isolar o H em duas expressões, eu posso igualar. Então, a gente vai ter o seguinte, olha só, vem comigo. 2 vezes o log de K mais N igual a menos 2 vezes
o log de k. Utilizo propriedade aqui de log, esse cara sobe, esse cara aqui sobe também. Então, a gente vai ter o log de k mais n ao quadrado igual ao log de k elevado a menos 2. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, pessoal. K mais n, então k mais n ao quadrado é igual a k elevado a menos 2. Eu poderia, né, ter cancelado 2 aqui, acabei nem cancelando, mas a gente pode cancelar ele aqui, então a gente vai ter que k mais n é igual a k elevado a menos 1. Ou seja, k mais n, vem comigo, não me abandona, k mais n, ele vai ser igual a 1 sobre k. Se eu multiplicar todo mundo por k, vai ficar k ao quadrado mais kn igual a 1, ou seja, k ao quadrado, aí aqui vai ficar mais kn menos 1 igual a quanto? Igual a 0. Aqui, como nosso objetivo é achar o valor de k, se a gente utilizar a fórmula de Bhaskara aqui, a gente vai ter k igual a menos n, mais ou menos aqui a raiz quadrada de quem? De n ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, tá certo? Ó, 4 vezes 1 vezes menos 1, então vai ficar n ao quadrado mais 4, isso aqui dividido por quem? Por 2. Então, esse daqui, pessoal, é o valor de quem? É o valor do meu k. Como o exercício pede uma expressão que determina a altura, eu quero achar o meu h. E aí, no caso, pessoal, eu vou pegar essa daqui, ó, h igual a 2 vezes o log de quem? De k mais o meu n. Então, isso aqui vai ficar o seguinte para a gente, vai ficar 2 vezes o log do meu k. O meu k, eu vou pegar o mais, né? Por que que eu vou pegar o mais? Porque n ao quadrado mais 4, o meu k tem que ser um número positivo, né? Porque ele está aqui ele estava lá na frente, ele está aqui na parte positiva, o k ele é um número positivo. Sendo o k um número positivo, eu tenho que pegar aqui a parte positiva, então eu vou pegar o mais, então vai ficar menos n mais a raiz enésima de n, a raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, isso aqui dividido por 2, mais o n aqui de fora, mais o n. Então, o que vai acontecer isso aqui? Ó? Vai ficar 2 vezes o log de quem? De n, de menos n, mais a raiz de n ao quadrado mais o 4, tá certo? Mais o 4. Isso aqui, se eu tirar o MMC, então vai ficar mais 2n, tudo isso aqui dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes o log, ó, menos n mais 2n vai ficar só n. Então, n mais a raiz de n ao quadrado mais 4 dividido por quanto? Dividido por 2. Então, essa aqui é a nossa resposta, né? E se você for ver, isso corresponde à alternativa correta como sendo a alternativa E. Então, um exercício aqui muito fácil de você errar, né? E você não conseguir chegar na resposta, tá bom? Bora lá, então, para o nosso próximo exercício. Este aqui, né, é o nosso último exercício para a gente finalizar a nossa aula de hoje aqui com 12 exercícios feitos sobre função exponencial e logarítmica. A gente tem o seguinte: determine o maior domínio dessa função. Então, o que a gente tem? Lembrando que domínio é condição de existência. Então, primeira coisa, eu quero que 4 vezes o seno de x vezes o cosseno de x menos 1, isso aqui tem que ser necessariamente o quê? Maior que zero, porque a gente só calcula log de um número positivo. E a base, que é x vezes π sobre 4 menos x, isso aqui também tem que ser um número maior que zero, e no caso também diferente de 1, ou seja, x vezes aqui o π sobre 4 menos o x tem que ser diferente de 1. Então, essas são as nossas condições de existência. Vamos começar primeiro com essa daqui do 4 seno de x, cosseno de x. Se você bem lembrar, pessoal, nós temos que o seno de 2x, ele é 2 vezes seno de x vezes quem? Cosseno de x. Por que eu estou dizendo isso? Porque apareceu um seno vezes cosseno. Então, a gente tem 4 seno de x vezes cosseno de x, aqui é a mesma coisa que 2 vezes quem? 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x, eu quero que isso aqui seja maior do que 1. Passei para o outro lado lá, maior que 1. Então, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x é seno de 2x. Então, a gente vai ter 2 vezes o seno de 2x, isso aqui tem que ser o quê? Maior que 1. Então, o seno de 2x tem que ser maior do que
meio. Se a gente for pensar no ciclo trigonométrico, né, o que a gente tem? O meio está aqui, eu quero que seja maior do que meio. Aqui, pessoal, seria o primeiro lugar que dá meio, que é no 30 graus, que é o π sobre 6. Então, aqui é o π sobre 6, e aí o outro lugar aqui é o 5π sobre 6. Então, significa que o meu 2x, que é o meu argumento, né, o valor que eu quero, ele tem que ser maior que π sobre 6, maior, porque tem que atingir tudo isso, então é esse arco que faz atingir. Então, ele tem que ser maior que π sobre 6 e menor que 5π sobre 6. Se eu pegar esse 2 e dividir aqui, né, por 2 em todo mundo, então a gente vai ter aqui π sobre 12, então π sobre 12 menor do que x, que é menor que 5π sobre 12, tá bom? Então, é isso que a gente tem, esse é o valor de x que a gente consegue encontrar. Agora a gente tem que fazer interseção com a minha condição de existência da minha base. Bom, aí agora a gente tem que olhar a outra condição, né? Então a gente vai ter o seguinte, x vezes π sobre 4 menos x, eu quero que isso seja o quê? Maior do que zero, tá bom? Para que isso aqui seja maior que zero, se a gente for pensar, né, quem quiser aqui, o zero zera essa parte e o π sobre 4 zera a outra. Então a gente teria o zero e o π sobre 4. Se você fizer a distributiva aqui, você vai ter menos x quadrado, então você tem uma parábola com cavidade voltada para baixo. Como eu quero os valores positivos, eu quero aqui no meio, então eu quero os valores maiores que zero e menor que π sobre 4. Então o que a gente já sabe aqui de informação? Eu já sei que o meu x, eles têm que estar entre π sobre 12, então x tem que ser maior que π sobre 12 e menor que quem? Que 5π sobre 12, que 5π sobre 12, e eu já sei que o meu x, ele tem que ser maior que zero e menor que quem? Que π sobre 4. Então essas são as informações que a gente já sabe. Agora a gente tem que tomar cuidado que essa expressão ela não pode ser igual a 1. Então x vezes π sobre 4 menos x, isso aqui tem que ser diferente de 1. Se eu fizer a distributiva aqui, vai ficar menos x quadrado mais πx sobre 4 menos 1. Isso daqui tem que ser diferente de quem? Diferente de zero. Se a gente for olhar para o delta aqui, o que vai acontecer? Se a gente for olhar para o delta, a gente vai ter b ao quadrado, então vai ficar π sobre 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1. Então, o a é 1, menos 1, e o c vale menos 1 também. Então, a gente vai ter aqui π ao quadrado sobre 16, menos com menos vai dar mais, com menos vai ficar menos 4. Então, a gente tem π ao quadrado sobre 16. O π, pessoal, põe aqui 3,14. Se esse número aqui, 3,14, ao quadrado, né, se fosse, por exemplo, até mesmo se fosse 3,5 ao quadrado, ele é menor que 16. Então, esse número aqui, ele é menor do que 1. Se ele número é menor que 1 subtraído com um número negativo, esse aqui com certeza é menor que zero. Se ele é menor que zero, significa, pessoal, que isso daqui nunca vai ser igual eu nunca vou conseguir a igualdade, né, igual a 1. Então, ele vai ser sempre diferente de 1. Então, se ele é sempre diferente de 1, quem manda no meu problema é esse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o domínio da minha função f, né? Como o π sobre 12 ele é maior que zero, então, e o π sobre 4 é maior que o π sobre 12, o que vai acontecer? O domínio da minha função ele vai ser o seguinte, ele vai começar no π sobre 12, e ele vai até onde? O π sobre 4, uma vez que o π sobre 4 ele é menor que o 5π sobre 12, tá bem? Por quê? Por que ele é menor, né? Se você, por exemplo, pega lá o π sobre 4 e multiplica por 3, isso aqui é a mesma coisa que 3π sobre 12. E 3π sobre 12 é menor que 5π sobre 12. Então, tem que satisfazer esse intervalo, né? Uma parte dele está aqui dentro. Então, significa que começa no π sobre 12 e termina no π sobre 4, já que esse cara aqui não tem interferência. Então, quem manda na nossa resposta é essa daqui. Então, por isso que o meu domínio é esse cara. Beleza? Então, pessoal, é isso, né? Espero que você tenha entendido. Semana passada a gente não teve maratona, correria total aqui com o Walter, mas essa semana a gente conseguiu trazer para vocês. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço e a gente se encontra aí na semana que vem. Tchau!